Cara, eu tô muito feliz, cara, eu tô muito feliz e eu vou contextualizar como tudo isso começou, tá? A gente tava Boa. aqui toda quinta-feira, a gente recebe alguém da área criativa em geral, né? E a gente Uhum. tava conversando com o Gustavo Greco e aí ele tava Sim, mostrando deve conhecer ele, né? Ele conheço, tava claro. mostrando um projeto que era o projeto da Lagoa da Pampulha, se eu não me engano. E aí eu perguntei Uhum. para ele é, como que ele via esse tipo de projeto, se era um projeto de place brand ou se era um projeto de identidade para um local. Aí ele falou, cara, quem vai te responder isso vai ser o Caio Esteves. E aí eu lembrei, eu já conhecia teu trabalho, eu sou aqui de Balneário Camboriú, eu tive acesso a alguma coisa que você fez para cá, uma proposta, alguma coisa, não lembro. Então eu já conhecia teu trabalho e, pô, já agradeço desde já a simpatia que você foi desde o início e, pô, de ceder teu tempo aí para nos dar uma aula, né, sobre Place Brand. Desde já eu vou falar que todo mundo aqui é leigo, né? Então somos meros mortais nesse mundo do Place Brand. Então vai ter sim algumas perguntas bem básicas e que você já deve estar cansado de responder, né? Mas vamos lá. Boa noite, meu amigo. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Não se preocupa com as perguntas básicas, porque 99,95% do mundo não faz ideia do que é place branding. Então, não se preocupe, não se preocupe. Eu estou aqui para responder tudo que eu puder para clarear essa nossa conversa de hoje. Cara, maravilha. Assim, eu tô gravando a nossa live e aí depois eu disponibilizo no YouTube, então muita gente vê Sim, depois. Tem gente que sabe que fica gravado claro. e vê depois, tem gente que vai chegando. Então, é, eu não vou também me prolongar muito, tá? Mas normalmente a gente faz aí 1 hora e meia de bate-papo, tá? Eu listei Boa, algumas perguntas aqui, mas a gente vai indo tá bom? para decorrer. Bom, acho que antes de tudo, né? E essa pergunta, assim, tu deve estar cansado de responder, mas ela é tão óbvia, mas tão necessária. Como que define o que é o place branding? Bom, vamos lá. Eu vou te usar, vou te responder com a definição que é o subtítulo do meu primeiro livro, né? São três, eu estou escrevendo o quarto já, e vou te definir o subtítulo do primeiro. Para mim, Place Brand é um processo que identifica vocações, potencializa identidades, fortalece lugares, sempre envolvendo as pessoas. Então, acho que a parte mais importante dessa conversa, dessa definição, é que primeiro que é um processo, né, uma coisa, é um sistema, é uma forma de ver as coisas. Eu acho que também tem uma coisa que é muito importante, é a questão do ser humano. Então, por mais que a palavra place apareça no termo place branding, a gente no place branding, mais especificamente a gente aqui, né, a minha consultoria, a gente trabalha com o conceito de lugares que vem da geografia humana, que na verdade vai dizer que um lugar é um espaço dotado de significado pelas pessoas. Né? Ou seja, se não tem pessoa, se não tem significado, eu não tenho lugar, eu tenho espaço, eu tenho terreno, tenho mar, eu tenho qualquer outra coisa. Né? Então, um lugar é necessariamente resultado de uma camada ou de muitas camadas de significado dadas pelas pessoas. Então, na verdade, Place Branding é essencialmente sobre gente, né? Porque são as pessoas que fazem os lugares. Né? Então, na minha antiga consultoria, quando eu tinha Places for Us ainda, a gente falava que a gente trabalhava com pessoas, lugares e marcas necessariamente nessa ordem. Né? Então, assim, acho que essa é uma coisa importante a gente entender, que são lugares, mas são lugares que levam em conta a sua característica simbólica, afetiva, emocional e intangível, que é o que torna um espaço um lugar. Então, identidade e vocação são palavras-chave nesse processo também. Né? O que faz um lugar ser um lugar, quais são as características intangíveis desse lugar, as características afetivas, emocionais, simbólicas, e as vocações, que é o que aquele lugar é, o que aquele lugar pode ser, de acordo com essa identidade que é inata a qualquer lugar. Por mais que a gente esteja fazendo uma cidade no meio do deserto, a gente tem algum lugar como ponto de partida para a identidade daquele lugar, porque senão ele não vai ser um lugar, como eu falei até agora. Então,
É importante também dizer que place branding não é branding, necessariamente, são coisas muito diferentes. Né? Fazer uma cidade, ou um país, ou uma região, não é a mesma coisa que fazer uma marca de sabão em pó ou de tênis. Né? São coisas muito diferentes, a gente pode explicar por horas essas diferenças, mas são coisas diferentes. E place branding também não tem religiosamente nada a ver com o logotipo de uma cidade. Tá? Então, assim, o logotipo de uma cidade, de um bairro, de um país, ele é uma identidade visual, pode ser ou não fruto de processo de place branding. Nem todo processo de place branding gera um logotipo e nem todo logotipo é feito a partir de place branding. O melhor dos mundos é quando essas duas coisas se complementam. Né? Eu tenho uma manifestação gráfica de um lugar que, por sua vez, traduz a identidade desse lugar, a vocação desse lugar, a ambição desse lugar e assim por diante. Né? Então, eu sempre gosto de dizer, de dar o mesmo exemplo, de sempre, que assim, todo mundo sabe, vamos fazer o contrário, via negativo. Duvido que alguém daqui da nossa audiência, duvido, muito dificilmente alguém vai saber dizer qual que é o logotipo de Berlim, de Londres ou de Madrid. Mas, muito provavelmente, todo mundo vai saber o que esses lugares significam, o que se espera deles, o que vai ter, provavelmente, uma memória de quando esteve naquele lugar, se sentiu pertencente ou não se sentiu pertencente, se sentiu acolhido ou não acolhido, se é um lugar no mundo, se é o teu lugar no mundo, se não é o teu lugar no mundo, vai saber o que representa aquele imaginário, mas dificilmente vai saber me dizer qual que é o logo de cravar, qual que é o logotipo desses três lugares. Isso quer dizer que, se place branding é a sensação, a emoção, a percepção que se tem a partir da identidade de um lugar, e não necessariamente está relacionado com o logotipo, já que a gente sabe o que os lugares significam, sem necessariamente saber quais são os logotipos desses lugares. Então, são coisas diferentes que podem e devem caminhar juntas, mas é importante a gente diferenciar para chamar as coisas pelos nomes certos, né? Porque não é muito incomum eu ver projetos de place branding que são identidades visuais, né? E de todos os lados, de poder público, desde clientes até de praticantes. Então é legal a gente fazer essas diferenciações e falar que, em nenhum momento, são coisas conflitantes, muito pelo contrário, são coisas absolutamente complementares, mas que não são a mesma coisa. Cara, é legal porque assim, e quando eu perguntei pro Gustavo, que nem eu te contei agora há pouco, na hora ele já passou a bola, né? Tipo, não, ó, eu não tenho propriedade para falar disso. E assim, realmente, na nossa cabeça a gente vê, e assim também como numa construção de marca de qualquer outra coisa, a gente vê o visual, né? O visual. Só que o que mais me fascina no teu trabalho, no teu discurso, é essa parte da importância do lugar e das pessoas, né? Então, assim, e aí eu vou emendar uma outra pergunta. O placemaking é a ativação de tudo isso que é quando aparece daí essa parte de identidade, a parte gráfica construída, ou ainda é muito além disso? É mais do que isso. O placemaking, deixa eu te contar essa história. Essa história do placemaking é uma história engraçada. Uh, a gente, até onde se sabe, a gente foi o primeiro grupo de malucos que começou a sobrepor placemaking e place branding. Porque quando eu comecei a fazer isso, muito tempo atrás, existia uma turma de place branding, uma turma de placemaking, e elas não só não se falavam, como não sabiam da existência da outra. Né? Então, eu, por ser arquiteto de formação e ter trabalhado muitos anos com brand corporativo, eu navegava nessas duas áreas. Então, quando era no placemaking, as pessoas não conseguiam, não levavam em conta a questão da identidade, a questão da vocação. Era uma discussão muito mais, eu diria, formal e de ativação dos lugares. E o place branding, por sua vez, ficava numa esfera completamente intangível. Ou seja, eu falo o que é, eu faço manifestos de marca, eu faço mensagens e imagens, mas eu não aterrizo isso no ambiente construído. E aí, com o tempo, a gente foi entendendo que
grande parte do desconhecimento a respeito do tema poderia ser mitigado se a gente criasse experiências que fossem mais sensoriais e mais conectadas com as pessoas daquele lugar. A gente começou a juntar essas duas coisas. Então, há muitos anos que eu não faço place branding sem place making, por exemplo. Na minha empresa, é uma empresa essencialmente de place branding, a gente faz place making, mas a gente é essencialmente de place branding. A gente, quando começou a não conseguir desassociar as coisas, porque a gente começou a olhar o place making como uma espécie de brand experience. Brand experience é uma coisa muito comum no universo do branding corporativo, nas suas experiências com a marca. E o placemaking é meio que o brand experience de um lugar, de uma cidade, de uma região, de um país, de um bairro, de uma comunidade planejada. Que é como você pega esse conceito todo, esse intangível, e aterriza um conjunto de experiências no ambiente público, no espaço público, para que as pessoas não só ouçam do que o lugar representa, mas elas sintam efetivamente, ao visitar o lugar, ao morar no lugar, ao passear, comprar e empreender no lugar, o que aquele lugar representa. Então, é mais uma camada de significado, mas uma camada de significado experiencial e sensorial, que até então o place branding tinha uma certa restrição, vamos falar assim. Né? E aí, nos últimos anos, a gente vem observando que a adoção do placemaking tem sido crescente no universo de praticantes e de acadêmicos do place branding como um todo. Então, é muito engraçado. Né? Lá atrás era muito estranho, ninguém entendia muito bem, achava que era coisa de arquiteto, querendo enfiar planejamento urbano, experiência urbana no processo de place branding. E o mundo foi entendendo que era preciso aterrissar esse intangível todo em algo que as pessoas se conectassem fisicamente. Né? E aí, depois, pós-pandemia, tem uma outra discussão, que é da desterritorialização, e como a gente pega essa experiência física, leva para ambientes que não são necessariamente mais presenciais e físicos. Né? Essa é uma outra história. Vamos deixar mais para frente um pouquinho. Cara, muito massa, cara. Quando começa a entrar na parte sensorial, daí é muito maneiro. A Ana fez a pergunta ali, mas eu queria pedir para ela abrir o microfone e falar, aproveitar que a gente tá pouca gente, se ela quiser abrir, e senão a gente. A Ana está na Netflix, bicho. Ela perguntou ali sobre o case do. Ah, abriu. Oi, vocês estão me ouvindo? Vamos Sim. sim, Ana. Vamos sim. Olá, boa noite para todo mundo. Boa noite. Prazer, Caio. Confesso que eu estou aqui Prazer, porque eu meu. sou muito fã do teu trabalho Opa! e Place Obrigado. Break é algo que eu almejo para o futuro, então estou aqui também Legal. por isso. Na verdade, eu fiz duas perguntas aí, né? Acredito que eu vou fazer outras ao longo desse papo. Bora. Quando você citou a respeito dessa diferença, né, quanto ao estudo dos lugares e depois a criação de uma identidade visual para esse lugar, que nem sempre a gente tem essa lembrança das marcas dos lugares, né, embora algumas sejam Sim. bastante emblemáticas. E aí eu perguntei se o case do Peru seria uma união desses dois universos, né, que você tem ali uma expressão bastante forte do lugar, da Uhum. cultura principalmente, Uhum. e visualmente é um logotipo bem característico, né? Que a gente consegue Sim. identificar, Sim. reconhecível, enfim. Sim. E a segunda pergunta que eu fiz foi sobre que a gente também vê termos como city branding, nation branding, se é Tá. só uma derivação, Vou falar se é disso. tudo Legal. dentro do mesmo contexto. Boas, boas. Vamos lá, Ana. Primeiro, o Peru. Eu acho que o Peru é um bom exemplo. Né? Foi um dos primeiros casos, junto com a Colômbia, na América Latina, de nation branding. Mas eu acho o Peru um caso tão importante por vários motivos. Sim, tem uma identidade visual reconhecível, mas o que eu acho, de novo, é que a identidade visual talvez seja o aspecto menos importante da marca Peru. E o mais importante é que eles entenderam o que eles tinham de ativo de fato. Né? O Peru hoje ele fala muito do turismo, mas ele fala praticamente de duas coisas, né? Com muito peso. Cultura, evidentemente, é três. Cultura, mas superfoods e gastronomia. E eles, de fato, fizeram um trabalho sensacional para mostrar para o mundo
a culinária peruana, que era até então desconhecida. E eles têm uma governança para isso muito eficiente. No Brasil, o Peru tem uma presença enorme no trio de turismo, com um acompanhamento muito esperto sobre o que a marca país está sendo, como ela está sendo percebida e trabalhada nos contextos brasileiros, e, assim como o Brasil, para o mundo inteiro. Que eu conheço especificamente a Milagros, que é a pessoa que cuida da marca Peru, da percepção do Peru aqui no Brasil, e o trabalho dela é seríssimo. Né? Então, o legal do Peru é que, por um lado, tem um logotipo construído, bem construído, as linhas de Nazca, super reconhecível, mas mais do que isso, tem um trabalho de construção, de manutenção constante da marca, extremamente cuidadoso. Assim, é muito bem feito. Na minha opinião, talvez seja o mais bem feito da América Latina. Eu acho que é muito bom, melhor que o da Colômbia nesse sentido. Então, é um conjunto, é um pacote. Eu não sei te dizer como que isso nasceu. Se foi um trabalho de nation brand que incluiu o processo como um todo, se foram coisas que nasceram separadas. Eu não tenho essa informação do processo. Mas o resultado é uma identidade visual forte, reconhecível e uma gestão estratégica de marca muito atenta. Né? Então, acho que sim, um ótimo exemplo. Agora, você perguntou dos termos. Vamos lá. A brincadeira começou com o termo nation brand. Porque lá atrás, 40 anos atrás, falaram ou discutiram que se consumia países como se consumiam produtos ou marcas de produto. O que hoje a gente pode discordar, eu discordo veementemente, mas naquele momento, quando tiveram a centelha, esse foi um pouco o ponto de partida. E aí tinha essa discussão dos países. Depois, a gente começou a entender o city branding, que é a cidade. Por que eu gosto e defendo o termo place branding? Porque o termo place branding ele é independente de escala. Então, eu posso fazer nation branding, city branding, e os dois vão estar dentro do universo do place branding. Então, na minha loucura acadêmica, place branding é a área de conhecimento, e o city branding é quando a gente está fazendo isso para a cidade, nation branding é quando a gente está fazendo isso para o país. E aí todo o resto, bairro, comunidade planejada, região, praça, rua comercial, tudo o resto que você quiser fazer, está dentro do guarda-chuva de place branding. Foi uma forma que eu encontrei, inclusive, para explicar para o mercado brasileiro que você poderia fazer isso tudo, essa abordagem, sem ser necessariamente uma cidade ou um país. Você poderia ter uma comunidade planejada. A iniciativa privada poderia fazer, como faz muito hoje. Né? A gente trabalha muito com a iniciativa privada fazendo comunidades planejadas, que não são nem cidades nem bairros, mas nem em países, mas que cada vez mais se conectam e, de alguma maneira, moldam e criam as cidades brasileiras e no mundo afora. Então, vamos pensar assim, place branding é a área de conhecimento e nation branding, city branding são aplicações para lugares específicos. É como eu vejo. Aí vão ter autores que vão discutir isso, né? Aí vão ter outros dobramentos, country image, country branding, public diplomacy. Vão ter outros bichos nesse zoológico, mas os três principais, para mim, são place branding, nation branding e city branding. Tá? Mas, muito bom. Perfeito. Obrigada. Nada. Eu sempre falo pro pessoal, nem sempre a gente tem acesso a grandes personalidades da nossa área, né? E aí, às vezes, quando o pessoal tá aqui, pô, abre a câmera e pergunta, porque é uma oportunidade de trocar uma ideia ali, é muito legal, né? Ô, Caio, bom, a gente falou de termos e aí eu queria entrar um pouco em processo, né? Claro que imagino que isso aí é um negócio bem extenso, mas se tu puder falar um pouco, chamamos o Caio para fazer um city branding de Balneário, por exemplo, Balneário Camboriú, né? Qual a primeira coisa que você olha ou a sua equipe, como que é o processo? Qual que é o primeiro ponto? Vamos Por onde lá. começa isso? Primeiro ponto é uma compreensão profunda
do lugar. E aí, lugar já entenderam que eu estou falando de gente, né? Então, assim, o ponto de partida sempre é um processo imersivo, uma pesquisa cabeluda, complexa, ampla, profunda e ao mesmo tempo abrangente. Por que eu estou dando tanto adjetivo? Porque não é só uma pesquisa desk, não é só uma pesquisa de web research, não é só uma escuta pública, é tudo isso e mais outras trocentas formas de trabalhar. Então, assim, o que é importante vocês entenderem, a gente deixar claro aqui, é a qualidade do trabalho final está diretamente ligada à qualidade dessa primeira pesquisa. Tá? Porque se a gente não entender o que está acontecendo, entender errado, danou-se. Então, por isso que eu ponho tanta ênfase, e por isso que a gente tem um histórico aqui na consultoria de pesquisa, de departamentos de pesquisa muito sérios, porque é muito sério mesmo. Mas, então, a gente vai trabalhar com as frentes digitais, as frentes analógicas, mapeamento semântico, algorítmico, quinto dos infernos de tecnologia, e, ao mesmo tempo, uma série grande de pesquisação, de workshops, de workshops de geração de problema, workshops de cocriação de solução, workshops lúdicos usando Legos, brinquedos, workshops de desenho com crianças e pré-adolescentes, workshops com idosos, workshops por comportamento identitário, ou seja, realmente um negócio absurdo a quantidade de frentes necessárias para se compreender um lugar. Então, essa é a primeira é o primeiro ponto. A Mariane, que é minha sócia aqui na consultoria no Brasil, é quem cuida da parte de pesquisa. Eu estou sempre junto, evidente, mas ela é responsável por isso. E é sempre uma dor de cabeça, porque é complicado. Envolve muita gente, envolve muitos workshops, muita dedicação de tempo de todo mundo. Envolve, por exemplo, uma geração de compromisso enorme entre a cidade, o empreendimento que está sendo desenvolvido. Na medida que você convoca todo mundo para participar de um processo de engajamento comunitário, você está se comprometendo a entregar alguma coisa na volta. Né? Então, assim, requer uma gestão de conflito gigantesca, porque colocar um monte de gente que quer se matar para pensar um lugar em comum, ou seja, é uma encrenca desgraçada. Entra ano e sai ano, a gente vai colocando mais tijolinhos, né, em formas de entender como melhorar essa compreensão sobre os lugares. Mas, a princípio, algoritmo dizendo o que as pessoas estão procurando, o que as pessoas estão achando na internet, o que elas estão procurando, o que elas estão falando. Desk Research, que já foi dito sobre aquele lugar em bases acadêmicas, na mídia, em estudos já realizados pela cidade, pela municipalidade, pelo cliente, e a parte tão importante quanto a parte de mapeamento digital, para mim, que é a parte que eu mais gosto de fazer, que é a parte que eu faço, né? Que é a parte do engajamento corpo a corpo, que é ir para o lugar e entender com as pessoas como aquele lugar pode ser o melhor possível para elas. Então, essa é a primeira fase, que é grande, como tudo isso que eu já falei. Depois tem a fase de estratégia, que é a parte do place branding propriamente dito, né? Que são a parte conceitual, a parte de ideia central, né? Que é como a gente chama, na Bloom a gente tem esse método, que a gente, em vez de ficar com o manifesto, posicionamento, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, a gente concentra tudo numa única ideia que a gente chama de ideia central, que também é feita colaborativamente e tudo mais, com base em todas as pesquisas. Então, a parte conceitual, a parte do PCBD propriamente dito, e uma última etapa, que é uma etapa de ativação, onde eu tenho toda a parte de ativação de marca, e nessa parte de ativação de marca, um elemento dos mais importantes é o placemaking, que é quando eu pego toda essa história e transformo isso numa experiência sensorial, que pode ser em escalas muito diferentes. Pode ser desde uma experiência micro até um negócio que vai transformar a cidade como um todo. Né? Então, basicamente esse é o percurso. Pesquisa, Conceito. proposição de conceito, estratégia, né?
e ativação, entenda-se, placemaking e também visão de futuro, que é uma coisa muito importante para a gente, né? A gente também começou a trabalhar com as questões de desenvolvimento de futuro, né? Com strategic foresight, future thinking, todas essas coisas que vem da origem do futurismo, porque isso tem a ver com o meu último livro, Estado Antifrágil, que é essa necessidade dos lugares de serem dinâmicos e adaptáveis, né? Então, assim, aquela ideia de uma marca lugar ou de um lugar monolítica, que muitos tinham antes da pandemia, com a pandemia, com processos gritantes de desterritorialização, desmaterialização, todos esses Ds que apareceram ao longo do caminho, a gente entendeu que cada vez mais a gente tem que preparar lugares que sejam, de fato, dinâmicos, adaptáveis e mais a gente usa o termo future proof, né? Ou seja, mais à prova de futuro, ou seja, mais preparados para lidar com as incertezas que necessariamente, obrigatoriamente vão acontecer, quer queiramos, quer não. Então, esse é um pouco do panorama de olhar o framework aí, vai, a grosso modo, das macroetapas de um trabalho de place branding. Caio, ainda sobre aquela parte ali da ideia central. A ideia central seria, então, a essência do lugar, o que, que o lugar tem de Ah, especial, é isso? ah, É ah, extraído, então. é extraída, é extraída. A ideia central é como aquele lugar, qual que é a essência daquele lugar. A partir dali, se a gente orienta todas as ações narrativas, imagéticas, experienciais, assim por diante. Se a gente fosse falar de uma marca de consumo, a ideia central seria a alma da marca, como muitos autores chamam a alma da marca, ou brand soul, né? Não é bem o posicionamento, porque posicionamento ele, na marca corporativa, pressupõe análise de mercado. A gente está falando de uma coisa que está antes ou acima dessa discussão. É realmente a essência do lugar, na minha opinião. A forma como eu leio a ideia central é a essência, a identidade do lugar. Legal. Ô Felipe, não quer pergunta, quer abrir a câmera e perguntar? A Aninha também fez outra pergunta. O povo está tímido. O povo tá tímido. Ele tá Então sem você querer. bater. Ah, tá. Ele perguntou o que eu tinha perguntado ali, se a ideia central ela Bom, é toda baseada na pesquisa. não, não é só na pesquisa. A pesquisa é um retrato de hoje olhando para o ontem, né? Então eu tenho que fazer tudo isso, né? E ao mesmo tempo entender outras coisas, como por exemplo o espírito do tempo, como por exemplo tendências de comportamento urbano, possíveis pivotagens futuras, ou seja, não é tão simples, né? Essa pesquisa ele é o ponto de partida, mas ela não pode ser o ponto de chegada, senão eu vou estar olhando sempre para trás, sempre para o passado. E a gente, uma coisa que a gente aprendeu é que a gente não pode olhar para o passado mais, depois da pandemia, né? Então, ela é o ponto de partida, mas ela não é o ponto de chegada. Isso é importante. Da mesma forma que eu acho que a alma da marca, pessoalmente, também não deve ser. Tá? Ana? Ana, aproveita que está aula particular isso aqui, bicho. Aproveita. Eu Aproveita. falei, Vai eu virar tô com mentoria, medo. hein? Eu tô com medo de monopolizar. Não, aproveita. Tá todo mundo tímido. Aproveita. Não, eu lancei ali uma pergunta para saber quais profissionais integram uma equipe de place brand. Por Opa. exemplo, a sua equipe, Ah. quando você vai para esse campo, né, essa parte da pesquisa imersiva. Uhum. Então, que profissionais ou que habilidades você busca, isso depende de cada desafio, né, de cada case, Não, ou se não. envolve, tem uma equipe fixa ou profissionais que Tem, você diz, não, isso aqui precisa ter sempre. Trabalhar com tem, etnografia, antropologia, história tem, cultural, enfim. tem. Uma coisa que é legal, vocês já entenderam isso ao longo do campeonato, é que o place branding é um bicho multidisciplinar ao extremo. Se o brand já é multidisciplinar para diabo, o place branding é um negócio infernalmente multidisciplinar. Ele vai da ciência social à ciência política, né? Ou seja, né, a diplomacia pública, é um negócio cabeludo dependendo da escala. Claro,
Se eu estou fazendo um país, eu vou olhar para a diplomacia pública, vou olhar para questões diplomáticas. Se estou fazendo uma cidade, eu não preciso olhar para isso. Então, algumas coisas são de acordo com a escala. Mas, na essência, a expertise que tem que ter é gostar de gente. Ferrou, hein? É tão simples quanto isso. É gostar de gente. Eu tenho uma predileção por algumas expertises, como, por exemplo, eu tenho historicamente, por coincidência ou não, eu acho que não, porque eu procuro, geógrafos da geografia humana trabalhando comigo na parte de pesquisa. Sempre os heads de pesquisa, historicamente, vêm sendo geógrafos que têm uma vertente da geografia humana. Tem que entender de gente, tem que entender de lugar, e o lugar com base nas pessoas. Eu tenho arquitetos porque vão me ajudar, com viés de planejamento urbano, que vão me ajudar a entender a complexidade e a qualidade dos espaços públicos onde a gente vai intervir, né? Eu tenho gente de jornalismo para ajudar, que é a minha sócia, por exemplo, que vai ajudar a guiar e a estruturar processos de engajamento de uma maneira muito mais eficiente do que eu faria com o meu know-how em arquitetura e branding corporativo, né? Às vezes, na segunda parte do processo, na parte de ativação, entram pessoas de marketing, também são importantes, marketing tradicional, para pensar na ativação e na conexão. E aí, no meio disso tudo, tem a turma do branding, né? Do place branding propriamente dito. Eu, a Mariane, tem gente aqui no escritório que só faz isso. Mas então, essas são as expertises que eu costumo ter. Costumo ter publicidade e marketing, geografia humana, urbanismo, jornalismo e branding, óbvio, transversal a isso tudo. E se eu puder, eu puxo mais alguém das ciências humanas, como sociologia e antropologia. É um trabalho desgraçado, porque a matriz mental do sociólogo e do antropólogo geralmente é uma matriz acadêmica. E isso muitas vezes gera um conflito desgraçado quando a gente está pensando principalmente em prazo e objeto de estudo, né? Eu preciso fazer em 5 semanas, os caras querem 5 anos. Então, é meio complicado. Eu já tive alguns arranca-rabos bons com isso, mas tem muita gente da sociologia e da antropologia que foi para pesquisa de mercado, por exemplo, e que se encontra, acha mal barato quando sai um pouco do mercado e passa a voltar a olhar para o comportamento e para a questão mais da psicologia urbana, da sociologia urbana, acaba sendo bastante divertido. Então, são essas as principais, eu diria, os principais players num projeto de place branding. E aí, claro, depende da escala, tem que ter alguém de ciência política, tem que ter alguém de diplomacia, tem que ter outras esferas. Tecnologia, às vezes você está trabalhando com alguma coisa, com alguma cidade, que, por exemplo, tem uma potência na educação. Pega um exemplo qualquer. Educação, aí você tem que puxar alguém que te ajude na questão da educação. Muitas vezes, quando a gente vai trabalhar com criança, tem uma psicopedagoga parceira que vem para a equipe para ajudar a analisar toda a parte de desenho, toda a parte de redação, que a gente trabalha com as escolas dos lugares onde a gente vai fazer city branding, por exemplo. Então, tem aí uma complexidade grande. Porque, de novo, você vai ver que quase tudo que eu estou falando é para reforçar o quê? A compreensão do lugar. Então, olha como esse negócio é sério. Porque brander é brander, né? O cara que faz place branding faz place branding. Ele tá tranquilo. Agora, o marketing também está meio tranquilo. Agora, a fase de pesquisa ela é tão cabeluda que eu tenho que ter essa cambada toda para ajudar, porque senão é uma visão um tanto quanto recortada, que aí quanto mais recortada for, menos legítima vai ser, né? Então é encrencado. Cara, que eu fico imaginando a quantidade de dados e Não, coisas que é tem que insano, preocupar é e, insano, nossa, é insano, deve é ser insano. uma doida. E aí vocês se fazem sei lá, uma caravana, se mudam para a cidade todo mundo, montam um PG lá, faz uma. Tem umas imersões grandes, tem, a gente vai, já não tem como, né? Não tem como. Aqui a gente vai e fica, sei lá, faz viagens de 10 dias cada uma, faz
às vezes várias vezes, né? Realmente tem uma coisa de ir para o lugar e entender o lugar, não tem como, não tem jeito, não tem jeito. E é um barato, cara, eu adoro. Puta, óbvio que eu adoro, né? Se eu estava vendendo coco, fazendo qualquer outra coisa. Mas assim, eu acho a parte mais divertida para mim é conhecer essas outras realidades, esses outros lugares que você normalmente não. Tem lugar que eu vou, que eu só vou porque eu estou trabalhando. Eu ia fazer o quê naquele lugar, sozinho? E aí você descobre um lugar que é maravilhoso, que você não conheceria de outra forma. Quer dizer, é, é muito. Eu adoro essa coisa do contato com as pessoas. Bom, eu gosto de gente, né? Fazer o quê? Eu sou esses estranhos, um desses estranhos que gosta de gente. Eu tinha até uma pergunta anotada aqui sobre quais os benefícios de trabalho, de fazer o que tu faz, né? E aí você já acaba de responder Mas eu acho que, no fundo, Paulo, o meu. Uma grande dose de propósito de eu ter ido do branding para o place branding. Assim. Eu comecei a entender que no place branding eu era capaz de minimamente provocar os lugares para que eles fossem mais transformadores da vida das pessoas que moram, que vivem, que trabalham, que estudam, que empreendem, que vendem, que comercializam naqueles lugares. Então, eu acho que esse é o meu grande barato. Assim. Você vê que o teu trabalho, de alguma maneira, ainda que de uma porção ínfima, pode ajudar os lugares a serem mais resilientes, mais antifrágeis, mais transformadores. Né? Porque, para mim, a função de uma cidade é essa. A função de um lugar é esse. É transformar para melhor a vida das pessoas. Essa é a função essencial de qualquer lugar, na minha opinião. Se esse lugar não tiver essa capacidade, ele não está servindo ao seu propósito. Né? E eu acho que quando você olha para isso, através de desenvolvimento de vetores econômicos, de fortalecendo culturas e identidades existentes, empoderando a comunidade através, seja de arranjos produtivos locais, criação de certificados de origem, de identidade, de identificação geográfica, ou de qualquer coisa que seja, qualquer ferramenta que a gente vai usar, é uma forma de você impactar positivamente a vida da turma dessa cidade, que é uma coisa que eu sentia muita falta no brand corporativo. Melhora. Eu faço um produto, um serviço que melhora a vida das pessoas, mas numa escala muito mais controlada. E aí o Place Branding foi uma forma que apareceu para mim de dar esse salto no sentido de fazer alguma coisa que eu achasse que eu visse mais propósito. Por isso que isso é meu barato. Assim. É, é realmente tentar contribuir de alguma maneira para que as pessoas vivam melhor nos lugares. sim, eu imagino. E eu imagino como deve ser para ti, depois de um tempo, voltar e ver o trabalho que vocês fizeram, ele rodando, né? E aí Puta, dizer, quer pô, ver? Eu falo para todo mundo, às vezes me perguntam qual que é a métrica de sucesso. O mundo inteiro tem duas grandes guarda-chuvas de métrica de sucesso. Né? Tem o percepção e tem o performance. Percepção é o que se fala do meu lugar, o que se fala bem, o que se fala mal, internet, blá blá blá. Performance foi mais turista? Foi mais investidor? Foi mais estudante? Reteu mais talento? Atraiu mais talento? Eu gosto de trabalhar com as duas, mas para mim, a minha métrica de sucesso, quando eu fico feliz mesmo, é quando depois do processo desse, numa retomada, apresentando para a comunidade, por exemplo, a comunidade vira para mim e fala: pô, Barba, a gente conseguiu ver a gente e tudo que a gente falou nesse projeto que você apresentou. Puta, bicho, para mim isso aí é isso. Meu trabalho, no fim das contas, é para isso. É para os caras que trabalharam comigo na comunidade, na cidade, ao fim do processo, não acharem, vamos ganhar prêmio disso, prêmio daquilo, nada dessas bobagens. Os caras olharem e falar: nossa, a gente entendeu, a gente se reconhece e a gente acredita. Pô, bicho, isso para mim não tem preço, cara. aqui, pô, Isso não tem preço. E felizmente acontece com bastante frequência, por conta desse engajamento que eu te falei. Não é porque a gente é sensacional, é porque esse cuidado
de ouvir as pessoas e trazê-los para o processo e tal, cria esse tipo de corrente que gera legitimidade, entendeu? Legitimo, eu deixo autêntico e legítimo o processo, né? Porque não fui eu que fiz sozinho, mas fui o que menos fez. Quem fez fez para as pessoas que estavam lá, vivendo com a gente, né? Aquele processo, e esse é o barato. E já aconteceu ao contrário pô, pessoal, é complicado, mas tem que ir por esse caminho e a aceitação do pessoal foi no início negativo? Já aconteceu algo assim? Não. Acontece, pode acontecer, embora nunca tenha acontecido, felizmente também, mas pode acontecer quando a gente está falando de iniciativa privada. A gente está falando de, por exemplo, bairros planejados. Alguns empreendedores do mercado imobiliário têm uma certa restrição a fazer processos de engajamento muito amplos e abrangentes. Por questões comerciais, ou para um ranço, para um pensamento meio velho de a concorrência saber o que eu estou fazendo. Tipo, amigo, se você fizer isso, não tem concorrência. Esquece a concorrência. A concorrência vai fazer a mesma coisa que vai parar para perguntar, não vai, então esquece a concorrência. Mas ainda tem uma certa restrição. Então, quando essa restrição acontece, tem que fazer processos muito menores, porque também são para objetivos menores, que são comunidades planejadas que são muito pequenas. Né? Então, às vezes, a gente tem que gerenciar algum tipo de conflito entre empreendedor imobiliário e comunidade, mas nunca aconteceu, mas onde tem mais risco ou mais perigo é nesses momentos. Mas, felizmente, como eu te disse, nunca aconteceu, porque algum nível de engajamento eu tenho que trazer para essa discussão. Não tem como fazer. Eu já vou abrir para o Felipe perguntar ali, mas só para não perder o fio, cara, eu gosto muito dessa parte de comportamento, de cara, como você se sente você estando à frente do projeto, a responsabilidade, a responsabilidade de mudar todo um lugar e o quanto isso vai impactar todas as pessoas, quanto isso pesa para ti, assim, em ti. Isso aí encrenca nos infernos, né? Essa, para mim, é uma das grandes diferenças do branding para o place branding. Eu tava até o primeiro episódio do podcast foi esse, saiu hoje, inclusive, que é essa história, quer dizer, enquanto uma marca corporativa, eu vou usar o exemplo que eu dou sempre de sabão em pó, se eu erro no posicionamento do sabão em pó, no meu posicionamento, eu vou criar clientes insatisfeitos, tudo bem, vou migrar para a marca B, eu vou diminuir lucro de shareholders, acionistas, executivos. Se eu fizer uma lambança muito grande, eu vou diminuir os postos de trabalho, mas o mundo continua girando porque as pessoas que compravam sabão em pó vão comprar sabão em pó B e o mundo continua. Agora imagina se isso acontece numa cidade. Como é que você faz? Muda todo mundo que não se identifica para outro lugar? Como é que abandona tudo, larga a história, larga a família? Como é que funciona? Não funciona, simplesmente essa é uma comparação, é uma analogia impossível de ser feita. E a gente já viu isso acontecer em alguns lugares, que não entenderam que o tsunami estava vindo, um tsunami metafórico, nesse caso, como Detroit, né? Que estava totalmente voltada para uma economia específica, e aquela economia deixou de existir, que no caso metalúrgica pesada, automobilística, que era o celeiro dos automóveis dos Estados Unidos, que era Detroit, a indústria entrou em declínio, a cidade simplesmente acabou. E aí, faz o quê? Então, é uma responsabilidade gigantesca e justamente por isso que ela tem que ser compartilhada. E não é para ficar mais leve, é porque o negócio que é tão complicado que não dá para um, dois, três ou quatro pessoas carregarem sozinhas, entendeu? Tem que ter o Taleb, que é o cara que inventou o termo antifrágil, que eu me aproprio para falar da cidade antifrágil no meu último livro. Ele fala uma coisa que eu gosto muito, que é o skin in the game, né? Que no Brasil seria colocar o seu na reta, com português muito claro. As pessoas que estão com o deles na reta têm que participar, cara. Entendeu? Então, assim, a comunidade tem que estar junto, tem que estar junto. Então, é uma responsabilidade enorme, 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 mas alguém tem que fazer, né? Quando eu migrei do brand para esse branding, eu sentia isso, isso era tenso.
Até hoje é tenso. O dia que eu relaxar, eu vou começar a fazer lambança. Ou vou mudar de função. Mas no começo era muito tenso. Aí depois você faz algumas dúzias, você começa a entender como é que funciona melhor. Mas é um constante motivo de ansiedade, né? De manter a ansiedade num nível. Eu brinco que é o toque funcional, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo funcional. É aquele que não te viabiliza de fazer as coisas, ao mesmo tempo não te deixa fazer qualquer coisa. Sem isso, você também não vai dar muito certo, não, porque realmente é encrencado. Entendi. Deixa eu eu vou abrir pro Felipe aqui para perguntar. Vocês estão me Claro, escutando bem aqui? vamos sim. É, Vamos sim. Eu estou. então tá beleza, então. Felipe, pode perguntar aí. Boa noite, tudo bem? Ó, Felipe. Caio, eu gostaria de saber como que esses projetos eles chegam até você, né? Eles vêm através de uma necessidade da própria cidade ou do próprio país, por exemplo, a Uhum, nação em si, né? sim. É, por exemplo, eles chegam através de uma necessidade de se conectar mais com o público, público que eu digo, né, os moradores em si, da comunidade, ou eles, não sei, o intuito que eles chegam através de você. É, é, é dessa forma mesmo, é para uma necessidade. Ela pode ser múltipla, né? Ela pode ter um objetivo específico, por exemplo. A gente faz trabalhos, por exemplo, com, sei lá, Ministério do Turismo de tal país. Então, naquele caso, é uma espécie de nation branding voltada para um objetivo específico, que é a atração de turistas. A gente pode fazer nation brandings que são voltados para a atração de investimento, por exemplo, ou de exportação para aquele nicho. Ou pode fazer um nation branding completo. Mesma coisa com city branding, mesma coisa com bairros planejados e tudo mais. A base planejada é um pouco diferente porque tem uma relação ali entre uma vontade de contribuir para uma melhor cidade e, ao mesmo tempo, uma questão de retorno financeiro, retorno econômico para o empreendedor. Então, é uma questão um pouco mais capitalista, vamos dizer assim, embora o país também seja. Mas é um pouco mais de mercado do que quando a gente está falando de cidade, de regiões e de países. Mas é por uma necessidade, é sempre uma necessidade. Ninguém chega do nada e fala, está tudo lindo, vamos ver o que está para melhorar. Ou o cara quer medir a percepção dele, quer medir o poder da marca dele, quer medir o quanto o país, a cidade tem de bala na agulha, ou ele está sentindo uma maré mudar, ou ele está entendendo que o mundo está indo para um lado e que ele ainda não olhou e quer criar uma base sólida para ir nesse sentido. Isso acontece muito, cada vez mais, com turismo, né? Lugares que não eram necessariamente turísticos e começaram a entender que poderiam ser, alguns com razão, outros sem razão. E cabe a gente dizer que, olha, amiguinho, sua cidade, embora você queira que ela seja turística, ela não vai dar para ser turística. A não ser que você queira fazer um investimento gigantesco de construção de destino, que é um outro bicho, né? É uma outra coisa. Então, é pela necessidade, sim, Felipe. Sempre é pela necessidade. Tá? Seja uma necessidade de mercado, quer dizer, sempre necessidade de mercado, né? Porque atrair talento, atrair investidor, aumentar a exportação, reter talento, também é uma necessidade de mercado, no fim das contas. Uma é mais direta, uma necessidade mais direta de mercado, mais mercadológica, uma iniciativa privada, e uma outra, mercado, ainda de mercado, mas numa esfera um pouco mais etérea, que seria quando a gente está falando de cidades, de países, de regiões. Tá? Certo. Era Muito isso? obrigado. Nada. Isso. Massa. Ô Caio, e como que é o entregável de todo esse processo depois de, tipo assim, eu imagino que gera muito dados, né? De vocês Gera, fazem uma decupagem disso. gera. Como que tem entregáveis em etapas ou um final? Como que é isso e a ativação disso também? Depende muito da escala, mas geralmente é por etapas. Geralmente a gente vai validando as etapas. E o relatório, e o final é um trabalho, no fim das contas, né, Paulo?
é um trabalho, é uma consultoria. Então, são apresentações, reports, não tem muito como fugir disso, né? Mas o que é importante é que, se você me perguntar o que você entrega, a minha resposta curta é inteligência. Eu olho para a minha consultoria como uma consultoria de inteligência, que vai dizer para os lugares o porquê que eles devem fazer aquilo que eles devem fazer e como eles devem fazer aquilo que eles devem fazer. Então, é essencialmente uma entrega de inteligência. Eu não vou desenhar ação, eu não vou desenhar produto, é sempre inteligência em formato de orientação estratégica, entendeu? Para tudo, até para as ações de ativação de placemaking também são orientações estratégicas, entendeu? Então, é essencialmente inteligência. Eu ia perguntar isso também, se vocês fazem um trabalho de acompanhamento depois, né? De Sim, ativação disso. sim, pode fazer. Alguns lugares fazem, outros não. Não é? Alguns têm estruturas estabelecidas que são capazes de dar conta disso. Alguns têm estruturas estabelecidas, mas que não têm expertise, e a gente faz uma capacitação para os grupos da prefeitura, os grupos que vão lidar com a questão da marca lugar, e alguns não têm. Às vezes a iniciativa privada, por exemplo, não tem uma equipe para isso. A gente faz um acompanhamento, a gente pode fazer um acompanhamento, se o cliente quiser, evidentemente, disso por algum tempo. No modelo de comitê de marca, que é um modelo bastante comum no branding tradicional também. Só que a gente é um pouco mais abrangente, à medida que a gente coloca que é mais, diria, multidisciplinar e multihierárquico do que num corporate branding tradicional. Por exemplo, uma coisa que eu adoro fazer e que sempre dá muito trabalho é ter a comunidade nos conselhos de marca. E dá um trabalho do inferno. Muitas vezes as pessoas não querem, as pessoas dos clientes, porque dá trabalho, a gestão de conflito. Então, isso faz parte do processo de governança, essa palavrinha da moda, de processo de place branding. A governança do processo de place branding é uma governança cabeluda. Porque, imagina você está falando de um país, então, que tem ministério, agência, rodo. É um trabalho dos infernos. Numa cidade pequena já é. Então, assim, é realmente algo que eu acho, inclusive, que os clientes não dão a devida importância a isso. Tá? Eu acho que muitas vezes querem pegar o trabalho e falar, tá aqui, já sei o que fazer, e não olhar para isso como desdobramento. Eu acho que é importante. Eu acho bastante importante. Embora a gente faça isso menos do que poderia e do que deveria. Caio, assim, você fazer um projeto para um bairro planejado é uma coisa, você fazer um projeto para um lugar que talvez não sabe o potencial que tem, é outra coisa, mas quando você pega um projeto para um lugar que ele já tem uma percepção negativa e você tem que reverter isso, a dinâmica é diferente, como que é a abordagem? Porque assim, tu acaba tocando às vezes ou tô errado, em assuntos. Não está certo. Eu acho, por exemplo, eu estava tendo essa discussão esses dias, não lembro em que situação. Esses dias eu estava tendo essa discussão. Se era, já sei, um cliente também de empreendimento imobiliário. Se era mais fácil criar, entre aspas, entre muitas aspas, criar a identidade, ou seja, um lugar que não tem percepção, que existe, mas que não tem percepção externa, ou mudar uma percepção negativa. Mudar a percepção negativa é infinitamente mais complicado. Muito mais complicado. Porque tem um histórico, tem um tracking aí que vai ser difícil. Então, é uma encrenca. O processo é o mesmo, tá, Paulo? Compreender onde está o problema, onde estão as possíveis soluções, onde estão as possíveis mudanças. Muitas vezes, a percepção errada é uma questão de percepção, não de realidade, que aí é mais fácil. Às vezes, as pessoas acham que o lugar é ruim porque elas acham.
ou porque foi num passado remoto, mas hoje não é mais. Então, é uma questão de alinhamento de expectativas e de construção ou reconstrução de percepção através de novas narrativas, novas ações, novas experiências. Mas a realidade está lá. O problema é quando a realidade condiz com a percepção negativa. Aí é mais trabalho, porque assim, você tem que não só que pensar na esfera comunicacional, mas também sistêmica. Aí é mais complicado ainda. Você vai ter que entrar nos meandros, muitas vezes, de políticas públicas. Tipo, olha, você quer ser um país gay-friendly para o turismo, porque você entendeu que o pink money movimenta uma grana violenta, então você tem que mudar a tua lei que diz que homossexualidade é crime, cara. Não tem como fazer as duas coisas. Entendeu? Assim, estou dando um exemplo extremo, que não é o caso, porque os países que acham que a homossexualidade é crime, ou os lugares que acham que a homossexualidade é crime, não querem ser destinos gay-friendly para o turismo. Muitas vezes tem questões religiosas envolvidas, né? Então, que é uma outra camada de complexidade. Mas, às vezes, você tem que nos meandros estruturais e sistêmicos. E aí faz parte do trabalho orientar. Tipo, olha, para isso acontecer, você tem que tomar esse pacote de atitudes reais. Você está disposto a fazer isso? Porque senão você pode gastar os zilhões que você quiser com comunicação e com marketing que não vai adiantar absolutamente nada. Então faz parte do show, né? Olhar para isso. Por isso que quando as pessoas falam, conhecimento de comunicação, não é só comunicação. É também comunicação, mas é um processo de estruturação sistêmica dos lugares que vai gerar uma mudança ou fortalecimento de percepção. Entendeu? Cara, eu imagino com governo ainda. Quando envolve o governo. Então, é dificílimo. Eu adoro fazer sinal de país, eu adoro. Mas, cara, toda vez que eu falo, nossa, que saudade do empreendedor imobiliário. Mas aí eu já passo, já fico com saudade de novo de fazer cidade de país, porque eu acho sensacional. Eu estava vendo um vídeo teu, acho que era de 2016 até, um stories, alguma coisa, Velhinho e já. você falou sobre, como é que é o termo que você usou? Que foi maravilhoso. A privatização do espaço público. Então você estava na frente tinha um stand numa praça, e aí você fez um questionamento sobre isso. Uhum. O que você pensa sobre isso? Realmente é uma privatização do... O que você pensa sobre isso? Vamos lá. Tá, isso é complicado, mas eu vou tentar. Fica só entre nós, pode ficar Vou, tranquilo. vou ter, não tenho problema nenhum com isso, não. É só tentar explicar de uma maneira que faça bastante sentido para todo mundo. O que eu acho? Eu entendo que existe uma demonização da iniciativa privada quando ela interfere no espaço público. Tá? Eu concordo com essa demonização? Não, eu não concordo. Acho que a iniciativa privada pode fazer lambanças homéricas, como faz, e ela pode fazer transformações efetivas e sensacionais, como ela também faz. Então, essa provocação, eu lembro exatamente que vídeo que é, eu estava em Covent Garden, em Londres, era uma ação da Diesel, que era um container, se não me engano, dentro de Seven Dials ali, na parte de Covent Garden, eu criticava, eu provocava. Essa ação aqui está trazendo um monte de gente para a rua. Isso aqui é privatização ou é ativação? Né? Então, assim, meu problema para mim, a privatização ela é complicada quando ela é segregadora. Então, se eu cerco e cobro, aí eu tenho um problema com isso. Se eu uso o espaço público como exposição de marca, eu estou achando ótimo. Porque alguém está fazendo. Estou achando ótimo. Meu problema é quando essa ativação do espaço público ela tem um recorte comercial. Esse recorte comercial, por sua vez, segrega as pessoas que poderiam usar aquele mesmo espaço público. Por exemplo, eu não acho que gentrificação e qualificação são sinônimos.
Ok, vocês não são arquitetos, talvez não saibam o que eu estou chamando de gentrificação. Gentrificação, e está tudo certo. Ah, gentrificação é um movimento que acontece quando você, ao qualificar, e aí essa qualificação pode ser por uma especulação imobiliária, por uma mudança de perfil econômico, o que quer que seja, avança sobre novos bairros da cidade, e esse avançar com mudanças de perfil econômico e comportamental expulsa os moradores para lugares mais distantes, reproduzindo e espalhando ou perpetuando um modelo de segregação econômica cultural em prol de um projeto maior que pode ser a especulação imobiliária, por exemplo. Tá? A minha hipótese comprovada é que você pode qualificar sim, e se você fizer do jeito certo, você consegue não gentrificar. E para mim esse é o grande lance. Porque senão fica uma dicotomia que é: eu não posso qualificar porque eu vou gentrificar. Mas se para não gentrificar, eu não faço nada, deixo aquele lugar caindo aos pedaços, absolutamente abandonado, porque se eu fizer alguma coisa, eu vou gentrificar. Eu acho que isso é o caminho do meio. É um caminho de você envolvendo as pessoas, compreendendo as identidades, compreendendo os comportamentos, criar processos de qualificação que mudam o perfil do lugar sem expulsar as pessoas que quiserem ficar ali. A gente vai querer sair, porque vai achar uma oportunidade de vender por mais caro, para ir para outro lugar, vai mudar, vai ter uma oportunidade para fazer alguma coisa que não conseguia fazer. Não tem nenhum problema, nenhum romantismo com o cara veio e vendeu a casinha dele. O cara vendeu, ganhou uma puta grana, ele foi morar no interior, muito melhor, e porque ele quis, ele tem que ter essa oportunidade de vender também, está tudo certo. Eu sou muito pouco alinhado com o pensamento mais marxista do urbanismo, que tem uma visão um pouco mais, por mais que eu seja bastante de esquerda no pensamento urbano por vários aspectos, eu acho que a gente não pode ficar preso nos dogmas que não estão mais tão alinhados ou tão presentes na sociedade contemporânea, não é nem mais líquida, é volúvel já, né? Então, eu acho que tem caminhos de equilíbrio entre qualificação e manutenção das pessoas naquele lugar. Então, eu acho que privatizar o espaço público é um problema quando essa privatização envolve segregação. Se essa privatização nada mais for do que ocupação do espaço público por ente privado, que por sua vez vai qualificar, fortalecer, melhorar e manter a abrangência de uso, eu estou achando lindo. Aliás, cada vez mais eu acho que essa é a função da iniciativa privada. Contribuir para a melhoria das cidades. Não vejo a menor dúvida. Eu mando a conta para a iniciativa privada com a maior tranquilidade do mundo. Porque eu acho que é isso mesmo. É contrapartida. Quer colocar o seu logo lá? Tá tudo certo, bicho. Vai fundo. Acho que eu vou brigar com quem quer fazer um lugar que prevê o uso de todo mundo, prevê uma qualificação, mas é um ente privado. Se ele não fizer, a prefeitura vai fazer? Alguma ONG, ou cidade civil organizada, vai conseguir ter bala para fazer? Está tudo certo, cara. Contrapartida de impacto social no espaço público. Está tudo certo. Mas não é privatizar, é, entre milhões de aspas, explorar o espaço público de uso público abrangente e restrito pela iniciativa privada. Eu não vejo muito problema. Tá. Legal que você falou isso, porque eu já tinha deixado engatilhado. Aqui a gente teve uma situação que foi alguns conglomerado de empresários, eles construíram pegaram um espaço, construíram uma roda gigante e disponibilizaram para marca que quisesse comprar licença, né, e colocar marca própria ali. E aí uma das maiores construtoras aqui comprou, parece que por 5, 10 anos aí. E aí colocou o nome dela por um lado fica meio, né, a gente fica meio assim, pô, os cara
só pensam na exposição, mas, por outro lado, virou um cartão postal e um símbolo da cidade que não existia antes, né? Então, é aquela história, né? Assim, eu acho que a questão do naming rights, que é isso que você está falando, é um negócio super delicado. Né? Tem uma discussão de mudar o nome de estado, de estação de metrô, nome de marca. É delicado, mas eu acho, ao mesmo tempo, que mudar o nome talvez seja meio besta. Mas se a iniciativa privada for construir mais estações de metrô, mais linhas de metrô, cara, eu estou achando lindo, cara. Se a Coca-Cola construir uma estação de metrô, Coca-Cola, sei lá, Parque Ibirapuera, pô, a Coca-Cola construiu, velho. Agora, comprar aí a gente pode entrar numa discussão do onde que esse dinheiro vai, o que ele é feito com isso, mas é uma discussão muito contemporânea do name rights. A gente vê isso muito nos estádios de futebol no mundo inteiro, né? Estádio de futebol no mundo inteiro tem essa discussão de name rights muito assim atual. Mas eu acho, cara, que sim, se a iniciativa privada for contribuir para a qualidade, para a manutenção, para a qualidade e para a expansão dessa atração para outros públicos, eu teria que ser muito míope para falar que não, isso é o capitalismo selvagem tomando conta do ambiente urbano. Mas é o jogo. Se vocês não fizerem, alguém vai fazer? Não. Vai todo mundo continuar numa situação, em alguns casos, caótica e abandonada. Pô, então que vem e faça. Entendeu? Eu ganho muitos inimigos falando isso, mas está tudo certo. Ana, pode fazer a última pergunta aí, Ana. A última pergunta tem que ser sua, Ana. Não, na verdade, assim, só para amarrar algumas coisas, mas indo para um outro caminho. A gente sabe que, infelizmente, o place branding é uma área ainda pouco conhecida no Brasil, pouco explorada e também pouco estudada, até em nível acadêmico. Posso estar falando besteira aqui, mas não tá. O que eu já pesquisei e acho assim, muito pouca informação para quem quer se especializar nisso, enfim. E aí, queria aproveitar essa oportunidade, né, que você está aqui, que é uma das referências, se não a maior referência que a gente tem no Brasil, nessa área. E aí, pela tua experiência, que conselhos você daria para quem quer seguir nessa área, ou tem interesse de trabalhar nessa área, né, de place brand ou place making? Um designer, né, vamos dizer assim, que quer seguir nessa área, qual que seria o caminho assim a ser percorrido? Eu acho, assim, eu vou te falar o caminho que eu acreditei que foi o que eu fiz, e era um momento que era um pouco mais complicado, porque tinha menos informação ainda. Parte da meu propósito, da minha existência hoje, justamente ter esse tipo de discussão aqui, escrever as coisas, criar os cursos e tudo mais, porque eu acredito no que a gente está falando, no que a gente está fazendo. Eu acho que é bem clichê, mas assim, é estudar sobre o assunto. Mas eu vou te explicar melhor. Place branding não é só sobre place branding. Eu já deixei isso claro aqui. Então, estudar sobre place branding, estudar sobre um monte de coisa. E isso que é a parte mais legal, desesperadora ao mesmo tempo. Porque se você lê, e sempre tem a certeza que não sabe de absolutamente nada. Quando você acaba de ler tudo sobre place branding, que é rápido, convenhamos, porque é muito pouca coisa, quando você vai no place branding, você lê assim sobre place branding, que é muito rápido. Em um ano, você leu tudo que existe, em todas as línguas disponíveis, porque é pouco. Você começa a perceber que não é só isso. Eu tenho que saber de ciência social pra cacete. Eu tenho que saber de organizações de grupo, da psicologia das dinâmicas de grupo. Eu tenho que saber de gestão pública. Eu tenho que saber o mínimo de planejamento urbano. Eu tenho que saber um pouquinho de ciência política. Eu tenho que saber um pouquinho de visão de futuro, futurismo
Strategic Foresight, Future Thinking. Eu tenho que saber bastante de Design Thinking. Tenho que saber pra cacete de pesquisa, de pesquisação. O máximo de métodos que eu consegui abocanhar. Ou seja, é um universo que te deixa de verdade maluco. Então começa lendo o Place Branding, que é rápido, muito rápido, rápido demais, até porque é muito pouca coisa. E aí começa a comer pelas beiradas. Entende o que faz mais sentido para você e começa por ali. Eu sou uma pessoa que, historicamente, tenho atração, interesse e facilidade por ciências sociais. Porra, legal. Vai ler sociologia urbana, vai ler psicologia urbana, vai ler geografia humana. Começa por aí, começa a costurar os grandes nomes. Não, eu sou um cara que eu estava em dúvida de fazer design e arquitetura. Começa pelo planejamento urbano, vai ler os caras que pensam cidades para as pessoas, para começar a entender um pouco da questão urbana. E vai correndo. E tenha certeza que você vai morrer sem saber 90% do que você deveria saber. E conviva com isso. E você fica louco, fica que nem eu tomando remédio para ansiedade. Não é legal. Tá? Não é legal. Né? E olha que eu tenho um ritmo de leitura alucinado e eu não consigo dar conta. Tá? Porque é muito à frente. Então, para mim, estudar isso, teoricamente, olhar os cases que existem, e o mais do que isso, que eu acho mais divertido, que eu falo para os meus alunos todos, como eu estou dando a disciplina de Place Brand nas pós, de brand que eu dou mundo afora aí, mundo afora não, Brasil afora, começa a olhar, começa a ter uma visão crítica sobre os lugares com os quais você se relaciona. Começa a olhar para a cidade com uma visão de Place Brand. Começa a olhar para o teu bairro com a visão de Place Brand. Começa a olhar para o teu prédio com a visão de Place Brand. Para a tua rua com a visão de Place Brand. Começa a entender como isso acontece, alheio a você, e ao mesmo tempo como a sua existência, pelo simples fato de você existir, interfere na percepção do lugar que você está inserido, que você está trabalhando, estudando, vivendo, viajando. Começar a entender isso, começar a entender do que se trata o Place Brand propriamente dito. Tem muito a ver com o que eu falei sobre o fato de todos nós, de alguma maneira, sermos peças importantes na construção das percepções das nossas marcas, cidade, país, estado, região, rua e etc. Então é isso, estudar, ter um olhar crítico para onde você está, para fora e para dentro. Dá um trabalho desgraçado e muitas vezes dói para cacete. Mas ninguém mandou. Ninguém mandou. Ô, Caio, mas você tem algum curso, não tem? Eu não tenho mais. Não, hoje eu dou a disciplina. As pós do Brasil aí afora que tem Place Brand, geralmente sou eu que dou. A maioria esmagadora das, porque tem poucos coordenadores malucos que colocam Place Branding nas grades de branding, tá? Então, os que tem eu dou, desde escolas de negócio, como a FIA aqui em São Paulo, até um monte no Brasil afora aí como algumas criativas, algumas de branding mesmo, como o IED, eu dou no São Paulo, dou em São Paulo, eu dou no Rio, do IED. Então, mas Place Brand especificamente. Eu não consegui, eu meio que desisti de fazer foi uma das coisas que eu desisti no caminho, foi o MBA de Place Brand, mas eu espero, no futuro próximo, montar um curso rápido de branding, uma imersão aí de um final de semana, um papão de um final de semana de Place Brand. Está faltando tempo e um pouquinho de coragem. Eu perguntei porque é bem isso que a Ana perguntou ali. Eu vi numa live que você fez com o Sebastiani, e aí vocês comentaram sobre ter um curso na Brandster e tal. O Sebastião desistiu, coitado. Ele está há tanto tempo atrás de mim para gravar os cursos, eu não consigo gravar. Ele desistiu, ele assim, tipo, deixa aí, vai. Deixa esse cara, deixa esse barba aí. E eu adoro os cursos dele, eu gosto dele. Acho ele um cara super sério. E eu sempre falo, Guilherme, vamos fazer palestra, vamos fazer
aula de 1 hora, que eu consigo sentar a bunda com você e fazer uma coisa que a gente está fazendo aqui. Mas, puta, me pedir para gravar curso de 16 horas com 37 mil takes, cara, realmente é muito complicado, assim. Mas eu ainda vou fazer um misto, que é uma imersão dessas aí. 16 horas no final de semana, Isso é legal, hein? virtual, presencial, para, tipo, fazer um plantão assim, para esse branding, para esse making básico e tirar a dúvida geral da galera sobre as coisas todas. Isso ainda vai rolar, ainda vai acontecer. Acho que no começo do ano que vem vai dar para fazer. Massa, bem legal. Essa pergunta da Ana era justamente a última pergunta que eu tinha colocado ali, que era por onde começa, né? Tem os teus livros também, né? Tem. O primeiro está esgotado, né, que é o Place Brand, infelizmente. E tem o Agente de Communities, que é com um professor e um professor consultor europeu, que é a versão brasileira, a versão em português. Eu fiz a tradução técnica e escrevi 2 capítulos. E tem o Cidade Antifrágil, que é o último que saiu ano passado, que já é uma visão bastante abrangente sobre o Place Brand e o Placemaking. E agora estou no meio do caminho aí, vou terminar esse ano, minha ideia é lançar no máximo em março o novo que é o Place Brand 3.0, que é marcas para lugares do futuro, que já tem a ver com esse overlap de Place Brand, Placemaking, Cidade Antifrágil e Future Thinking, como trazer o pensamento de futurismo para a discussão das cidades, lugares e países. Ah, legal. Esse Cidades Antifrágeis acaba sendo meio que um manual, assim, de consulta para quem... Não é bem, tudo bem, eu tenho as dimensões e tal, mas eu falo de Place Brand e Placemaking numa esfera muito mais ampla. É realmente uma questão de como orientar cidades e lugares para o dinamismo, para a adaptabilidade e as ferramentas, a base conceitual que eu uso é o Place Brand e o Placemaking, efetivamente, mas ele é uma evolução muito maior do que falar Place Brand e Placemaking stricto sensu, é uma visão bem mais ampla, mas que não deixa de estar envolvido, não deixa de estar incluído nisso. Mas, bom, acho que por hoje chega, né? De, é interessante, cara, que assim, Se demorar mais, Ana vai ter mais perguntas, pode ter certeza. Olha lá, olha lá, olha lá. eu tenho certeza. Eu ia perguntar uma coisa que eu tenho certeza que vai ser a próxima pergunta dela, que é essas equipes que você monta aí, como que faz? Para onde manda como que chega nessa... Pode mandar para mim direto. Não sou eu que recruto, geralmente é a Mariane, que é a pessoa que faz mais isso, mas manda para mim, manda para o meu, Esteves, @bloom-consulting, traço mesmo, if, né, underline não, Esteves, @bloom-consulting.com, que chega para mim, é meu e-mail, ou me manda em qualquer rede social da vida aí, só ver a foto do barbudo lá, que sabe que sou eu, não tem erro, pode mandar. E a gente deixa aqui, e sempre que aparece alguma coisa, eu dou preferência para esse antes de colocar os anúncios na rede social. E também tem, né, gente? Se pode mandar 2, 3 vezes também, se olhar na rede social e ver que lá saiu no Instagram, no meu LinkedIn, procura-se alguma coisa qualquer. Às vezes eu não relacionei o teu currículo com aquela vaga, porque talvez não tivesse claro o suficiente para mim que você tinha as 2 expertises. Aí me chama e fala, cara, sabe, eu sou designer também, sei fazer pesquisa bem, porque existe isso, aquilo, outro. Quero concorrer a essa vaga também, me manda. Então, assim, é e-mail para mim, direto, e especialmente Instagram, meu e da Bloom Brasil, Bloom Consult Brasil, LinkedIn meu e da Bloom Consult Brasil. São os lugares onde tem as vagas. Tá? Então, estando de olho aí, tudo que eu solto nesses lugares. Eu não uso mais nenhuma outra ferramenta, eu uso só as nossas redes mesmo. Então, fica de olho, que volte e meia aparece coisa lá. Cara, muito maneiro. Foi uma aula muito esclarecedora e é muito massa que conforme você ia falando, eu ia trazendo para dentro do meu universo, né? Então Essa é a ideia. eu observo a tua área e a minha. E aí, cara, se pegar, e eu vou falar isso até para arrematar e como a maioria das pessoas que vão ver ou trabalha com identidade visual ou uma galera que já
abre um pouco mais a parte de branding e trabalha com construção de marca, se pegar o que você falou e trazer tudo para dentro da nossa área, cara, tudo funciona. É exatamente a mesma coisa. É impressionante como tudo, os exemplos que você deu, é a mesma coisa. E é muito legal isso. Que ótimo, que bom que conectou. Não, conectou total. E, pô, fica aí meu agradecimento mais uma vez por disponibilizar teu Imagina, tempo, obrigado tá? pelo convite. Pô, E vamos aí, depois eu venho falar do que deu. com certeza, eu tenho um podcast que eu vou começar já semana que vem convidar o pessoal, que daí a gente fala mais da vida pessoal, como que chegou no nível de carreira e tal. E com certeza eu vou te estender esse convite e a gente vai conversar mais. Tá bom, Ótimo, Caio? fica à vontade, gente. E para vocês que resistiram a essa hora e 39 de conversa, minhas redes sociais aí. Se vocês precisarem de mim, quiserem conversar sobre isso, o Thiago, o Paulo é um exemplo disso. Mandou um Instagram, eu respondi para ele na hora. Eu estou disponível mesmo para a gente conversar sobre isso, que é o que eu faço. Tá? Então, fiquem à vontade. Tá certo, Cara, gente? valeu, muito obrigado Obrigadão. a todo mundo que ficou aí. E até a próxima quinta-feira, quando a gente recebe Danilo Cid, que é VP e sócio da Ana Couto. Tá bom? Valeu, Valeu, Caio. Grande turma. abraço. Abração. Valeu.